Olá, Nutri! Hoje nós vamos conversar sobre um tema que eu sou apaixonada, que é sobre esteatose hepática. Então vejam só, nós temos essa condição que acontece nos nossos pacientes, especialmente associada com um aspecto de obesidade presente nesse nosso paciente. É claro que nós temos pacientes que não apresentam sobrepeso nem obesidade, que apresentam esteatose hepática, e muitas vezes por conta de maus hábitos alimentares, sedentarismo e por aí vai. Mas vejam então que nós temos nesse sentido um acúmulo de gordura hepática, uma esteatose hepática nesses nossos pacientes. E vejam então que essa NASH, que é a esteatohepatite não alcoólica, acontece então em 3% de pacientes que não apresentam obesidade e 20% dos pacientes que apresentam obesidade. Além disso, verifiquem então que nós temos uma outra condição presente, que é o aumento normalmente presente da gordura visceral. E nesse sentido, nós temos um processo mais inflamatório que acontece nesse tecido. Vejam que a inflamação nesse paciente pode existir tanto no fígado, mas também lá no adiposo. É aquela velha questão, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? A inflamação no fígado ou no adiposo? Fica a dúvida, ou nos dois juntos, né? Bom, veja então que nesse sentido, nós temos, por conta de uma inflamação nesse adiposo visceral, uma tendência muito maior a uma resistência à ação insulina, que acaba levando a um processo consequente dessa falta de captação de glicose eficiente a uma lipólise mais acentuada, a uma demanda maior dessa lipólise que libera mais ácido graxo livre para a circulação e realmente pode acabar influindo aqui mais nessa esteatose hepática desse indivíduo. Então, o ácido graxo sai daqui e pode vir para cá e vai se acumular nesse fígado. Lembrando que não é só esse o culpado, né? Nós podemos também ter outras condições associadas a isso que de fato são questões alimentares. Então, superávit calórico, de gorduras saturadas especialmente, de carboidratos, superávit calórico e em excesso, realmente, que podem contribuir para esse processo também. E aí vejam que quando existe muita gordura acumulada nesse fígado, acaba que impede um pouco, reduz a oxidação desse ácido graxo que está aqui pela mitocôndria. Então eu tenho um esgotamento mitocondrial da oxidação de ácido graxo. Isso leva a maior produção de espécies reativas de oxigênio, que também são mais pró-inflamatórias e estão associadas com uma inflamação. Então vejam que esse indivíduo aqui tem um acúmulo de gordura e uma inflamação, levando a um quadro de NASH, ou seja, esteatohepatite não alcoólica. Então não é só uma esteatose alocada, é uma esteatose mais inflamação, o que é ainda pior. Nós podemos ter pacientes que apresentam só uma esteatose mais simples e pacientes já com um quadro de esteatose mais inflamação. E essa NASH é pior ainda, porque ela leva a condições associadas a, por exemplo, uma cirrose mais presente, uma fibrose mais presente e uma evolução da doença não tão interessante assim. Então vejam que esse processo leva à produção ainda mais exacerbada, como se fosse uma bola de neve, de NF-κB, que é um fator inflamatório que está associado com aumento ainda maior na produção das citocinas pró-inflamatórias, ou seja, a inflamação acontece cada vez mais. Além disso, nós temos a ativação de células de Kupffer que estão envolvidas com uma ativação ainda mais potente de citocinas pró-inflamatórias, assim como a ativação de células esteladas que estão envolvidas com fibrose. Se eu tenho mais fibrose, eu tenho menos função desse hepatócito, dessa célula hepática. Veja que nós temos um outro ponto bem interessante a ser falado que acontece normalmente nesse paciente, que é a resistência periférica à ação à insulina, ou seja, nesse adiposo ou no músculo também, nós teremos uma redução na translocação de GLUT4 por esse excesso de inflamação que consequentemente reduz a captação de glicose tanto pelo músculo quanto pelo adiposo. E pensando no adiposo, como a gente já falou, esse aumento de lipólise aumenta a chegada de ácido graxo lá no fígado. Então essa é a resistência à ação à insulina periférica. O músculo e o adiposo não captam tão eficientemente a glicose e a glicose sobra mais para circulação, o que é ruim, concorda? Eu posso ter uma chance maior
desse paciente vir a ter um quadro de diabetes. Então, não captar glicose não é interessante. Por um outro lado, nós também temos uma outra resistência à ação à insulina, só que essa é central, ou seja, no fígado. Só que aqui o que acontece é essa inflamação que existe reduz então a captação eficiente de glicose pelo fígado, não porque tem GLUT4, aqui na verdade é GLUT2 que o fígado apresenta, né? Mas o ponto é, essa inflamação reduz a ativação de enzimas envolvidas com a via glicolítica, como por exemplo a enzima glicoquinase. Consequentemente, a captação de glicose hepática fica mais capenga e nesse sentido existe uma exacerbação da produção hepática de glicose por meio da gliconeogênese. E nesse sentido, nós temos então um aumento dessas enzimas fosfenolpiruvato carboxquinase, glicose 6-fosfatase envolvidas com maior gliconeogênese, ou seja, aumento da produção hepática de glicose. O que acontece com esse paciente? Reduz captação músculo adiposo e aumenta a captação de glicose e aumenta a produção de glicose hepática, ou seja, o sangue fica bombando de glicose. E, consequentemente, pensando num quadro de diabetes, não é nada interessante, né? Então, eu posso ter um paciente que venha a desenvolver diabetes por conta dessa ocasião. E é por isso que é fundamental cuidar de ambos os pontos, tanto da questão hepática quanto da questão muscular e do adiposo. E aí tem aquela questão, será que a frutose é o grande inimigo? A fruta não pode ser consumida por esse paciente, Aline? Espera lá. Vejam só que nós temos, de fato, um metabolismo diferenciado da glicose e da frutose, desde o nosso intestino. Vejam que aqui no intestino, no enterócito, existem proteínas específicas para a captação de glicose, que é especialmente o SGLT1, e de frutose, que é a GLUT5. Então, é como se fosse que a frutose tivesse uma portinha específica para ela, tivesse um carimbo VIP, uma lista VIP, só ela vai entrar por aquele lugar. Então, ela tem uma certa preferência para a sua entrada no nosso organismo. Lembrando que o nosso intestino já pode utilizar essa frutose como fonte de energia. Só que nós temos uma íntima correlação do intestino com o fígado, o sistema porta, né? E, consequentemente, esse fígado recebe essa frutose. E qual que é a questão? Quando nós falamos nessa frutose, nesse alto consumo de frutose, a absorção realmente vai ser mais eficaz lá pelo nosso GLUT5 e, consequentemente, chega mais frutose nesse nosso indivíduo. Não estou falando de fruta, estou falando especialmente de alimentos industrializados, com uma alta quantidade de frutose na sua composição, xarope de milho, xarope de glicose, que de fato apresenta uma quantidade muito expressiva de frutose. E qual que é o ponto adicional a isso? Nós sabemos que lá no fígado, que é um tecido alvo para essa frutose, nós temos algumas vias que são diferenciadas. Olha só, se eu pensar na glicose e na frutose, elas podem seguir a via glicolítica e, por exemplo, virar acetil-CoA. Esse acetil-CoA tem vários destinos, né? Ele pode virar ATP, pode virar energia, ele pode virar, por exemplo, ácido graxo, se for em excesso gordura, né? Que pode ser correlacionada com o aumento de triacilglicerol hepático. Só que a questão é, vejam que essa via levou então à formação desse acetil-CoA que pode virar ácido graxo. Mas olha só, presta atenção nisso aqui. Tá vendo que a frutose tem uma via adicional? Ela pode vir para cá, como a gente já falou, mas ela pode vir para cá também. Qual que é a diferença disso? Essa via, que é uma via preferencial, é uma via estimulada por essa enzima aqui, ó, frutoquinase. Essa outra via aqui, que a gente já falou, é uma via estimulada pela enzima no fígado glicoquinase. Como a gente já comentou, a glicoquinase é estimulada pela insulina. Então vejam que nós temos nesse sentido um estímulo insulínico para essa via acontecer. Só que essa enzima frutoquinase, ela será ativada de qualquer maneira. Tendo mais insulina ou tendo menos insulina, essa via está sempre acontecendo. É como se fosse uma torneirinha aberta, basicamente. Então vejam que a frutose tem uma via adicional, ela tem uma chegada hepática que é significativa, e nesse sentido o fígado recebe bastante frutose e ele tem um metabolismo duplo dessa frutose, o que pode, em excesso, em superávit calórico especialmente, levar a um excesso de
gordura, ao excesso de esteatose hepática. Então, claro, a frutose deve ser contrabalanceada, regulada, ajustada, sim, claro, mas o nosso foco é de fato pensar em alimentos industrializados. Claro, se o paciente comer 30 bananas por dia, 50, enfim, laranjas, realmente é demais. A gente sempre vai ajustar as frutas por conta das calorias, dos carboidratos, assim como qualquer alimento. Mas elas não são culpadas, elas não levam a um aumento expressivo se você ajustar na alimentação do seu paciente, obviamente. Então vejam que a frutose deve ser ajustada, assim como as frutas, assim como os carboidratos, assim como as gorduras saturadas também. Então, para esse seu paciente que apresenta esteatose hepática ou esteatohepatite não alcoólica, ajuste o consumo alimentar. Esse é o ponto principal, ajuste carboidratos, gorduras saturadas, frutose também, de acordo com a preferência de cada um dos seus pacientes. O importante também é a adesão do seu paciente.